E essa anistia, ela vai ser ampla, geral e restrita? Ministro Aldo Rebelo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia. Cláudio e Sônia estão conosco também. Sim. Eu creio que pelo menos já temos o benefício de um tema que naturalmente vai permanecer, que é o da anistia, já está sendo abordado no Supremo e no Congresso. Eu ouvi a semana passada uma fala do ministro Barroso dizendo que, olha, só se fala em anistia quando há crime, não houve julgamento, mas isso é um assunto do Congresso, não sou contra nem a favor. Eu acho que já é um tom mais ou menos moderado para abordar o assunto. Depois o Congresso também já começa a falar sobre o tema. Eu acho contraditório que líderes, como apareceu aí o líder Orlando Silva e o líder Lindenberg, digam que tratar da anistia é ilegal. Você não pode tratar como ilegal uma matéria que sequer foi votada, sequer foi discutida, sequer foi ainda apresentada para votação. Depois da matéria votada, você pode, então, julgar se houve ou não afronta à Constituição na matéria. E a outra coisa também surpreendente é tratar a anistia como se fosse a possibilidade de cumplicidade com crimes. Mas toda anistia é exatamente para anistiar crimes. Não existe anistia para anunciar absolvição nem inocência. Por esse raciocínio, por exemplo, o Congresso, em 1979, teria sido cúmplice dos crimes, porque o Congresso, por proposta do Executivo, do presidente Figueiredo, anistiou crimes de tortura, anistiou crimes de sequestro, anistiou crimes de assalto a banco, ou seja, todo tipo de crime foi anistiado. Por quê? Porque havia o objetivo de substituir essa matéria, esse debate, por um processo de pacificação do país. Esse é o único objetivo que justifica uma anistia. É substituir um problema por uma solução. Ou seja, se o país precisa de reunir as suas energias, de coesão social para retomar o seu processo de desenvolvimento, de democratização, de justiça social, se as energias precisam ser dirigidas para esse esforço, você então faz o gesto de pacificação, que é anistiar os crimes atribuídos à norma ou à legislação da época. É isso que se propõe. Não se propõe aqui apenas anistiar culpados, anistiar crimes. Isso só se dá em função de um objetivo superior, maior, que é o país se voltar para o que é mais importante. Não deixa de ser, muito bom dia, ministro, prazer imenso tê-lo aqui novamente. Então, não deixa de ser curioso a gente observar a cena, né? O primeiro é uma tentativa, o governo anda tão perdido, né? Aqui em Brasília é muito frequente a gente ouvir a expressão que o governo acabou. Está tão desencontrado, não sabe o que fazer, que agora tentam criminalizar a articulação política, a conversa política. Eles falaram ontem, aliás, houve até petista que denunciou o governador de São Paulo ao Supremo Tribunal Federal, aquela coisa de os petistas aprenderam esse caminho, né, de tentar, de alguma maneira, sinalizar, oferecer ao Supremo Tribunal Federal a chance de adotar essas suas decisões tão contestadas. E também os personagens, né? O ministro que diz que isso é crime é o ministro que pagava tapioca com cartão de crédito corporativo do governo, né? O ministro Orlando Silva. Enfim, é tudo muito estranho. Mas você não acha, Álvaro, Aldo, que isso também revela esse lado frágil do governo? O governo está tão desesperado, né? Sem números, sem deputados suficientes, sem senadores suficientes para enfrentar nenhuma grande investida de setores da oposição. Não parece uma atitude um tanto quanto desesperada do Palácio do Planalto, do governo de maneira geral? Cláudio, eu creio que é isso também, mas não é apenas isso. Eu fico, às vezes, observando o paradoxo desse julgamento.
tido como o julgamento do século. País que coloca como principal protagonista da sua vida aquela instituição que deveria ser a mais discreta, que é a sua Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, que nunca foi protagonista da vida política do país, nem na campanha da anistia, que eu integrei nos anos 70, nem na Constituinte, não havia esse protagonismo do Supremo. Quando a Corte Suprema, quando o Judiciário se torna o principal protagonista do país, isso significa que a política não está cumprindo o seu papel. E isso é responsabilidade, naturalmente, das instituições essencialmente políticas. O Poder Executivo é o fracasso do governo, o fracasso do presidente Lula em conduzir esse processo, em liderar esse processo no país. O governo não dispõe da capacidade sequer de se relacionar com o Congresso. Sofre derrotas sucessivas, como sofreu no caso do IOF, como sofreu no caso da CPI do INSS. O governo juntou e associou numa derrota não apenas o Poder Executivo, mas os dois chefes do Poder Legislativo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então isso é a prova do fracasso, ou seja, todo o protagonismo passa para o Supremo Tribunal Federal, para os ministros do Supremo. E às vezes eu fico me perguntando, será que isso ainda não é acerto de contas de 64? Será que não é também gente que se julga derrotado naquele episódio, querendo retomar aquele processo que não tem mais nenhum protagonista vivo? Esses militares que estão por aí, muitos não eram nem nascidos sequer em 64. E agora você se vê diante da seguinte situação. Me explique essa situação. Por que é que se houve tentativa de golpe, ela não foi bem sucedida? Se houve, vamos admitir que houve a tentativa. Eu não acho que houve, mas vamos admitir que houve. Não foi bem sucedida por quê? Porque os militares evitaram, não aderiram, não quiseram. E os mesmos militares estão nos bancos dos réus para serem julgados por tentativa de golpe. Como é que você pode aceitar um paradoxo desse, uma situação dessa? Ou seja, eles são acusados de, por um lado, de não apoiar a tentativa de golpe, mas estão sendo julgados como cúmplices ou como protagonistas da tentativa de golpe. Eu acho que isso, do ponto de vista do direito, não se sustenta. Isso não tem como ser explicado. Então, eu creio que quando você tem um governo desorientado, um governo que não consegue se entender com o Congresso, que não consegue formar maioria, e governo que não tem maioria no Congresso é um governo condenado a não governar. Eu sei disso, de perto. Isso como é que funciona? Ou você tem uma relação com o Congresso que precisa funcionar em harmonia com o Poder Executivo, porque os dois têm responsabilidade na administração do país. O governo, o Poder Executivo não consegue isso. Eu ouço líderes do governo, Cláudio, e eu fico com a impressão que são líderes não de um governo, mas líderes de oposição. O discurso do líder do PT na Câmara não é um discurso de quem é líder do partido do governo, do partido do presidente da República. É de quem é líder de um partido de oposição. Você ouve e diz, não, essa liderança não tem um governo para proteger, para administrar, para defender. É o discurso de quem está na oposição. Eu acho que isso é absolutamente insustentável e inviável. Ah, tudo bem, mas qual é a conclusão desse julgamento? Esse julgamento, seja concluído da forma que vier a ser concluído, eu só tenho que antecipar o seguinte: ele não vai pacificar o país. O julgamento não vai pacificar. O julgamento pode escrever mais um capítulo da disputa, do ressentimento que o Brasil precisa sepultar para cuidar do que é mais importante. Até porque, ministro, muito bom dia para o senhor, que bom estar ouvindo aqui as palavras, a análise do senhor sobre esse caso, que nos faz pensar muito. Me parece que o governo também já escolheu um inimigo, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E qual seria a análise da figura de Tarcísio de Freitas nesse momento? O governador de São Paulo enfrenta a concorrência pelo posto de candidato desse movimento que pode ser chamado de bolsonarismo, ou vamos chamar de oposição ao governo do presidente Lula,
de vários governadores. O governador do Rio Grande do Sul, que também se apresenta como solução para essa oposição ao governo, o governador do Paraná, o governador de Goiás, o governador de Minas. Há também na família do próprio presidente Bolsonaro a ideia de que a sucessão pode vir a partir da própria esposa do presidente, que faz abertamente, né, campanha para uma eventualidade da impossibilidade de candidatura do ex-presidente Bolsonaro, ela se apresentar como solução. Os dois filhos, o que é senador pelo Rio de Janeiro, o senador Flávio, também é cogitado nas redes como um possível sucessor, e o Eduardo, deputado, que está nos Estados Unidos, que tem também um movimento muito consistente e até em certos momentos fala como um presumível sucessor do pai. Então, o governador de São Paulo enfrenta uma concorrência muito grande, muito dura, críticas muitas vezes vindas do próprio setor mais raiz do bolsonarismo, achando que ele é muito inseguro na defesa do ex-presidente, e ele procura se entender também com apoiadores fortes que ele tem em São Paulo, né? Principalmente o setor financeiro, a Faria Lima, agora uma parte do Centrão, mas no fundo ele vai precisar do aval do ex-presidente Bolsonaro. Eu creio que esse aval será decisivo para um candidato de oposição fazer frente à candidatura ou do presidente Lula ou de quem venha a sucedê-lo como representante do governo. O que eu sei, em resumo, Sônia, é o seguinte: são dois problemas distintos. O governo tem um problema, porque só tem um nome, que é o do presidente Lula. Não há um outro protagonista que você possa olhar e dizer não. Se o presidente Lula, por alguma razão, por não querer ou por não ter saúde, não se apresentar, há um nome. O ministro da Fazenda, da Educação, um governador, não há esse nome no governo. O problema da oposição é exatamente o inverso, é que são muitos nomes, todos nomes respeitáveis, com experiência, como é o caso do governador do Rio Grande do Sul, o governador do Paraná, o governador de São Paulo, o governador de Goiás, o governador de Minas e os nomes da família, que também tem legitimidade natural, porque os laços de parentesco com o ex-presidente Bolsonaro, que é a principal liderança desse campo, oferece essa legitimidade. Portanto, eu creio que o melhor a dizer sobre essa sucessão, Sônia, é que ela está em aberto, é que há muita incerteza. E quem apresentar um diagnóstico dizendo que sabe o que vai acontecer é porque está muito mal informado. Ministro, tem uma questão que eu gostaria que você comentasse aqui, por favor, com os nossos assinantes, também com os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que é o seguinte: sabe que se realiza no Rio Grande do Sul a Expo Inter, né, que é a mais antiga feira da agroindústria, da agropecuária no Brasil, em todo o Brasil, lá em Esteio. Sabe quem não apareceu na feira lá na Expo Inter de Esteio? O ministro Fávaro, o ministro da Agricultura. Pode isso? Pode isso? Estamos falando não apenas do mais importante, o mais antigo, tradicional evento do setor, do agro, né? Como que é o único setor da economia que dá permanentemente boas notícias para o Brasil, é aquele que sustenta esse tímido crescimento da nossa economia. Além disso, estamos falando de um Estado, né, que sofreu muito, tem sofrido muito nos últimos tempos, com enchentes, com inundações, com secas e também com a ausência do governo federal, de socorro do governo federal. E no meio disso tudo, o ministro da Agricultura simplesmente não dá. Você analisa esse aspecto, hein, ministro Aldo? Cláudio, você é um jornalista muito atento mesmo, viu? Porque eu estive ontem em Esteio, eu fui fazer um debate para os prefeitos lá, exatamente no pavilhão da Federação da Agricultura, promovido pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Estava lá, de fato, o governador, deputados federais.
mas de fato não estava o ministro da Agricultura. E agora que você me chamou a atenção para essa grande ausência, essa importante ausência nessa feira, nessa Expo Inter, que é de fato ao lado aqui de Ribeirão Preto, e mais 2% das exportações do Rio Grande do Sul são provenientes dessa atividade agroindustrial. É o maior parque de fabricação de máquinas agrícolas do Brasil. Não é São Paulo, é o Rio Grande do Sul. Inclusive com exportações importantes dessas máquinas. E com a tradição, né, do Rio Grande do Sul, exatamente, que espalhou-se pelo Brasil. O agricultor do Rio Grande do Sul deixou de ser um agricultor gaúcho. Ele hoje é um agricultor mato-grossense, paraense, tocantinense, sul-mato-grossense. Ele está em Rondônia. Então, é uma agricultura de grande tradição e um agricultor, ou seja, um recurso humano de grande tradição, e tem, naturalmente, qualidade naquilo que faz, naquilo que produz. E acho que é uma ausência importante a do Ministério da Agricultura. Acho que tinha um representante do governo federal lá na abertura. Não sei que função ocupava, mas acho que tinha um representante. Mas, de fato, os ministros que podiam lá estar presentes não estiveram, principalmente o da Agricultura. Eu acho que isso também é a demonstração. Se o governo se distancia, inclusive, dessa atividade que dá ao Brasil, Cláudio, no ano passado, a atividade que liderou as exportações do Brasil foi a agricultura, foi a soja. O primeiro produto de exportação do Brasil foi a soja. E se você juntar os outros grãos, o algodão, o milho, a proteína, a carne bovina, a carne suína, o frango, o minério de ferro e o petróleo, ou seja, tudo que o governo federal hostiliza, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, tudo aquilo que é hostilizado por esse setor do governo é o que tem mantido o país funcionando. É o que mantém o nível de consumo do país, é o que garante o saldo na balança comercial. E numa hora dessa, numa atividade tão importante, porque não é uma atividade só do Rio Grande do Sul, essa feira é prestigiada pelo Brasil inteiro. Encontrei prefeitos do Maranhão, prefeitos de Rondônia, agricultores de todo o Brasil que vão lá conhecer as novidades dessa feira, porque não é apenas um encontro de agricultores, são os produtores, aqueles que produzem semente, que produzem inovação para a agricultura, estão todos lá nessa feira de esteio. E essa ausência do governo federal, de fato, você apontou, é um sintoma dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.